Percebe-se que muitas pessoas estão ficando temerosas e não sabem bem do que têm medo, mas é algo que está no ar, que elas vão captando e vão ampliando em si mesmas. Isto se dá por falta de nós canalizarmos a mente para aquilo que é positivo e que também não é material. Se nós ficamos completamente absorvidos pela vida material, completamente absorvidos pelas nossas preocupações, isto que chamam de problemas, essas coisas, então nós vamos, sem perceber, ficando com medo. Uma das causas do medo é a influência das forças que estão no plano astral. Então, se nós não nos elevamos de plano, se nós não pensamos em coisas superiores, em coisas elevadas, em coisas puras, nós vamos ficando como que pouco adormecidos no plano astral, nesse plano emocional das pessoas, que é uma espécie de crosta psíquica, não, em torno do planeta. E se a gente não faz um esforço, não se empenha em atravessar essa camada psíquica, atravessar esta camada de todo o pensamento humano das pessoas, isso forma uma crosta em volta do planeta. Se a gente não atravessa isto, a gente vai ficando mesmo um pouco amedrontado, sem saber de quê. Mas é a absorção desse estado. Enquanto nós estamos polarizados demais no plano físico, nas coisas físicas, nas coisas materiais, enquanto nós estamos polarizados aí, nós somos muito suscetíveis ao medo. Porque este medo, como vimos, não é só nosso, mas ele está no coletivo e nós vamos absorvendo isso do coletivo. As nossas células também têm recordações. E então as nossas células também têm um medo embutido. Nossas células físicas, as nossas células emocionais, as nossas células mentais. Então, se nós não nos dedicamos a nos alinhar com os mundos superiores, nos alinhar com a alma, nos alinhar com a mônada, nos alinhar com as hierarquias superiores, com a hierarquia planetária, hierarquia angélica, hierarquia arcangélica. Se nós não nos colocamos sintonizados com esses níveis, nós vamos ficando realmente abalados. E as forças que jogam atualmente no planeta, sabemos que são muito fortes, são muito contrastantes. As forças negativas procuram estar no controle de tudo. As forças positivas vão se retirando desses planos densos, desses planos materiais, para que possam estar mais concentradas, para que possam estar mais atuantes nos planos superiores de consciência. Então, nós nos sentimos realmente aqui, se permanecemos só aqui, nesses planos mais densos, ficamos com este sentimento do medo. Agora, além disto que se passa aqui, né, no plano consciente, nós temos os nossos medos subconscientes, que são os maiores. Então nós ficamos entre esse subconsciente que a gente não conhece, que é um depósito de sujeira também, não é? E de medos, de más recordações e tudo isso. Então nós ficamos entre essa lata de lixo, que é o subconsciente nosso, e esta camada psíquica, planetária e terrestre. Então nós teríamos que saber destas coisas, ver essas coisas muito claramente e irmos tomando as nossas decisões. Agora,
sempre que nós fazemos uma concessão para aquilo que a nossa consciência já não admite mais, nós vamos abrindo uma fresta na nossa aura. Então, sempre que você já sabe que para você não é correto, não é positivo fazer uma coisa, se você já sabe, se você já tem consciência e faz, você abre uma fresta. A sua aura racha com aquilo. E por aquela fresta, que equivale a uma porta, entra toda a sujeira coletiva. Entra o medo, portanto. Agora, esse subconsciente que nós não conhecemos, esse subconsciente pode ir sendo neutralizado ou pode ir sendo resolvido indiretamente. Você não precisa formar uma luta com seu subconsciente, porque ninguém sabe quem vai ser o vencedor aí. Aquela lata de lixo é muito grande. Então é melhor cuidar disso indiretamente e não diretamente. Agora, para cuidar disso indiretamente, tem dois processos. Ou você fica com a mente nos seus níveis mais elevados e ocupando a sua mente só com coisas positivas, e óbvio que tendo uma ação positiva na vida. Então, com isto, você vai dissolvendo ou você vai transcendendo tudo isto que está lá no subconsciente. Ou então, você pode, tendo consciência que existe lá todo este lixo, nestas camadas subjetivas, nessas camadas subterrâneas, da mente, do corpo astral. Então, você sabendo que isto existe, você se organize para ter uma atividade organizada de coligação com os planos internos, de coligação com os planos mais elevados. E a isso nós chamamos de oração. Então, sempre que nós nos ocupamos com uma oração, nós estamos, na prática, fazendo uma coligação, uma ligação com aquele nível, com aquela vibração daquilo para que estamos orando. Então, a oração é uma forma de nós nos mantermos harmonizados, equilibrados com os níveis superiores, não é? E essa oração é livre. Essa oração cada um faz como é melhor para ele, não? Não existe uma fórmula fixa de orar. Desde que você esteja se conectando, apelando, se dirigindo, dialogando, pensando nos níveis superiores, em um tema fora do comum, em um tema elevado, não? Em um tema harmonioso. Então você está indiretamente dissolvendo esses medos que estão no subconsciente. Bem, então isso seria o exercício. Nós não ficarmos coligados com aquilo que é negativo, com aquilo que são as nossas dúvidas, aquilo que são os nossos medos, aquilo que são as nossas imperfeições, aquilo que são os nossos defeitos. Não ficar coligado com isto, mas se voltar para tudo aquilo que é mais elevado e mais alto. E aí nós podemos ser ajudados por vários recursos. Podemos ser ajudados pela música, podemos ser ajudados pela leitura, podemos ser ajudados pela oração, pelo serviço. Se estamos prestando serviço, por exemplo, para alguém que é necessitado, isto já nos coloca num outro plano, coloca num outro nível. E a própria energia do serviço, que é uma energia da alma, a própria energia do serviço que estamos prestando, vai então formando essa espécie de cúpula, não? E que vai te envolvendo. E isto são formas que a gente tem para cuidar disso. Agora, existe então esse medo que a gente não sabe definir muito bem e que vem de toda essa influência e de todo esse nosso jeito de ser que não é muito bem definido. Nós fazemos muitos compromissos, nós temos algumas dúvidas e permanecemos naquelas dúvidas, não tomamos certas decisões,
não temos disposição para fazer opções, então ficamos com o pé em duas canoas, não como Jesus dizia, ficar com o pé em duas canoas, né? Você, a certa altura, você vai ter que se decidir, não? Porque viver assim, com o pé em duas canoas, é uma coisa que um dia deve dar alguma dor muscular, não? No mínimo. Então, aí, tudo isso é a situação presente da grande maioria. A parte esta situação muito especial de hoje, mesmo em situações normais, a humanidade tem 4 tipos de medo básicos. Básicos. Além desse que está aí, ela tem 4 básicos e quando ela é consciente disto, ela vai procurando resolver. O primeiro medo básico nosso, que para muitos é consciente, mas para outros não é muito consciente não. Ele só emerge e se revela em um momento especial, em um momento imprevisto, que é o medo da morte. As pessoas dizem, eu não tenho medo de morrer. Mas, na realidade, o medo da morte existe, o medo da morte está nas células e a gente não deve ser hipócrita e dizer que não tem medo da morte. Porque bastaria uma prova, bastaria saber que está com alguma enfermidade, bastaria que a morte se aproximasse, aí é que nós vamos ver se temos ou não temos medo da morte. Depois, o outro medo que nós temos é o medo do futuro. Tanto temos medo do futuro que vivemos muito preocupados com os nossos recursos financeiros, vivemos preocupados com as nossas operações financeiras. Isso quer dizer medo do futuro, não é? Depois temos também o medo da dor física, que mesmo que a gente não admita, ele existe, ele pode estar quieto, mas ele existe. E temos também o medo do fracasso. Também a gente não gosta de admitir isto. A gente diz, não, eu sou muito conformado, eu estou sempre entregue. Não é bem verdade. O medo do fracasso está muito embutido. E se nós reconhecemos estas coisas, estamos mais livres diante de nós para cuidar de nós, para sairmos dessa situação comum, normal da humanidade, que é ter esses medos declarados ou não declarados. E isso reflete nas nossas ações. Bem, o medo da morte é atribuído à nossa ignorância. Porque nós já desencarnamos tantas vezes, não? Tantas vezes. Em cada encarnação a gente deve desencarnar. E nós já desencarnamos centenas de vezes. Mas como isto não fica na memória física do cérebro, porque o cérebro é outro, o cérebro se dissolve, então esta recordação da morte fica escondida em nós. O cérebro não guardou, porque o cérebro é outro. Então você não se lembra de qual foi a causa da sua última morte, não? Quantas vezes, você não se lembra de tudo isso. E nem todas as vezes que a gente desencarna é agradável, porque a gente não se prepara para isso, a gente não pensa nisso no sentido construtivo, a gente acha que a morte é uma coisa indesejável, a gente não quer morrer. Então tudo isto contribui para você não se preparar. E a desencarnação é a única coisa totalmente certa nesta vida. Ninguém duvida que vai desencarnar. Todo o resto você pode duvidar. Mas que vai desencarnar, não tem possibilidade disso não acontecer. Então é a única coisa realmente certa. É só uma questão de tempo. Então a gente tendo um pouquinho de inteligência, vai dizer, bom, se isto é inevitável, se isto vai chegar, e eu ainda não sei quando, porque pode ser daqui a 1 minuto, como pode ser daqui a 80 anos ou mais, eu não sei quando é, mas isto é certo.
Então por que eu não me preparo? Por que eu não estou sempre preparado para isso? Qual é o problema de estar sempre preparado? Porque se você não sabe quando é, você tem que estar preparado para qualquer momento que isto acontecer. Agora, a gente sabe disso, mas não toma providência alguma, nem pensa nisto. Aí, quando vai lá fazer um eletrocardiograma, de repente toma um choque, porque hoje é moda, né, fazer eletrocardiograma. É moda também fazer ultrassom, está na moda. Então, você vai lá, toma um susto. Você nunca podia pensar que você pode ter uma síncope a qualquer momento. E lá você descobre isso de repente. Mas para que isso? Você não estava preparado? Você não sabia que você tem que ir a qualquer momento? Então, se você tem que ir a qualquer momento, esteja sempre preparado. Claro que normalmente a gente não sabe para onde vai, não sabe o que vai acontecer, não sabe em que circunstância a gente vai, mas tudo isso é secundário. Tudo isso é secundário. O importante é você estar preparado para ir a qualquer momento. Não pense como, porque isso não se sabe mesmo. Mas se você está preparado, tanto faz. Agora, se você está preparado e se você não tem problema com isso, tudo isso já cria certas circunstâncias muito melhores do que se você não está preparado ou do que você tem medo. As circunstâncias vão se formando também na medida que você vai colaborando para isso. Você também atrai circunstâncias. Então, se você se organiza, se você pensa nisto, se você se prepara, se você procura também, num certo sentido, pensar em quem fica aí, não é? Então vai arrumando as coisas, não deixa as coisas para os outros resolverem. Isto tudo retorna para a gente como tranquilidade, retorna para a gente como paz, compreende? Se você fica, por exemplo, sabendo que pode ir a qualquer momento, e sim, a qualquer momento deve ser interessante, vamos ver como vai ser, não é? Vamos ver, eu vou fazer uma experiência que nesta vida eu nunca fiz. Assim, mas aí procura também ir deixando as coisas em ordem, né? Não deixe nada para os outros arrumarem, porque senão você não fica muito em paz. Isso a gente precisa reconhecer. Então nós temos essa ignorância, não de quando é que vamos e de que forma vamos, não? O que eu vou encontrar do lado de lá? Então você tem que cuidar disso em vida, tem que cuidar disso antes da hora chegar. Porque aí quando a hora for chegando, aí você já está preparado para passar por uma experiência muito importante. É muito importante a desencarnação. Desencarnação é muito importante. Se a gente desencarnasse direito, se a gente desencarnasse tranquilamente, se a gente desencarnasse colaborando com aquele movimento, porque se chegou a hora, inútil você não querer. Chegou a hora, você já compreendeu que chegou a hora? Está claro que chegou a hora? Então colabore com aquilo. Não fique segurando, colabore com aquilo. Vá se distendendo, vá se relaxando, vá orando, vá se coligando com seus níveis mais internos. Peça para as pessoas nervosas, aflitas, saírem de perto. Tome providência para você receber aquele momento com bastante competência. Para você passar por aquela experiência única naquela encarnação é única. Então você vai passar por uma coisa que para você é completamente nova. E aí diz, bom, mas tem gente que sofre naquele momento. Sim, você se informe então que sofre. Por que sofre? Primeiro motivo é porque está muito apegada. Apegada a coisas, apegada a pessoas, apegada ao corpo, apegado àquilo que acha que vai deixar aqui. Eu não sei o que a gente deixa aqui, porque a gente não é dono de nada. Agora, se a gente ainda não descobriu que não é dono de nada, aí tem mais isto. Vai deixar as coisas aqui. Você não vai deixar nada, porque você não tem nada. O que você tem? Você tem as coisas internas. Você tem as coisas que ninguém pode te roubar. Você tem as coisas que você leva com você, que fazem parte da tua essência, fazem parte do teu ser.
Aquilo você leva. E aquilo não é teu. Aquilo, quando você passa para o lado de lá, você vê que aquilo não é teu. Do lado de lá você não tem muito onde segurar as coisas. Aí você vê que você passou para o lado de lá, mas descobre que nem você é teu ali, porque você ali está meio assim fluido no início. Então, isso tudo nós temos que ter presente para nos acalmarmos quanto a isso. Porque se nós saímos do corpo, não resistimos, não queremos ficar, já vimos que temos que sair, então vamos sair. Vamos ajudar a sair. O que precisa? Relaxe, não é? Pense em outra coisa, pense em coisas elevadas, não fique insistindo em prorrogar as coisas daqui, prolongar as coisas daqui, vá fechando as coisas aqui, vá se soltando das coisas, isso tudo influi. Porque aí, para começar, você vai saindo do corpo desse jeito, bem naturalmente, uma parte sua já vai saindo, não vai ficar aqui resistindo. E a uma certa altura, você começa a perceber, está aqui, é inconsciente ainda, você começa a perceber que uma parte sua já está lá fora. Aí você olha assim, você não vê nada. Mas quando você olha assim, você sente que vai seguindo assim alguma coisa. E você está no corpo, você ainda não morreu. Nem disseram para você que você está com uma moléstia grave, mas você já está saindo, entendeu? Porque você está saindo sempre. Não é só naquela hora. Você está saindo sempre. Porque nas outras dimensões a gente também vive. Então a gente pode estar aqui nesta terceira dimensão, dentro do corpo físico e tudo isso. Eu já vou me desprendendo com isso. Eu não estou morrendo. Eu estou já me desprendendo. Eu estou já me desligando. Estou já me desligando. E vou me desligando. E uma parte nossa já está mais para lá do que para cá. Aqui ninguém percebe, porque isso é uma coisa na consciência. Isso é uma coisa na consciência. E com isto, toda esta parte mais densa, esta parte emocional, esta parte etérica, já vai se soltando um pouco, já vai se soltando. E a parte física vai relaxando. Aí, quando dizem para você, olha, fez ultrassom, você está com isto. Ah, é, pois é. Aí você olha de fora, vê você lá, vê o corpo, vê o médico, vê o pai. Você olha de fora e diz assim, é mesmo, estou mesmo, olha assim, estou mesmo. Então, estou mesmo. Mas eu estou aqui fora também, compreende? Eu também já estou aqui fora. E aí, a gente vai sendo ajudado. A gente vai sendo ajudado a ir já entrando numa outra dimensão. Aí a gente descobre que quando deita na cama para o corpo dormir, fecha os olhos, já está quase lá. E vê que vai para lá naturalmente. Vai ter um sonho, vai ter um sono tranquilo e vai se acostumando com isto. Isto é uma forma de nós irmos treinando para ficarmos conscientes nas outras dimensões. Porque as dimensões são várias e nós podemos estar conscientes nelas também. Não é fazer como muita gente que não vai se desligando desta dimensão onde está. Então, de repente, sente até dor na hora de se desprender do corpo. Dizem, eu não sei, dizem que é muito dolorido quando a mônada, o espírito lá no plano cósmico, perde a paciência e dá o puxão. Porque você não se soltou, compreende? Você não se deu a oportunidade de sair devagarinho, de sair docemente. Eu estou rindo porque anteontem uma pessoa me disse, você está aqui, está? Eu falei, mais ou menos. Mas você estava ouvindo o que eu estava falando? Estava ouvindo sim, mas eu estou lá cada vez mais. Mas eu estou ouvindo tudo aqui. Eu disse, bom, me ensina como é que faz isso. Eu falei, eu não sei, é só você experimenta, vai experimentando. Bom, uma outra causa do medo, não? Uma outra causa do medo, que são essas inexperiências assim que a gente tem, é uma capacidade que nós temos de antecipar as coisas.
Isto é uma capacidade, pode ser uma qualidade, dependendo do que você está antecipando, não? Você pode, por exemplo, antecipar que isto aqui vai desabar. Se você antecipa isso, você consegue antecipar, você sai daqui quietinho, tranquilo, e quando você chega lá fora, isto aqui desaba. E você saiu, porque você antecipou. Não precisa ficar nervoso. Você antecipou, você percebeu que ia ser, e aí você sai, isto desaba e pronto. Nós temos a capacidade de antecipar as coisas. Antecipar não é imaginar, não é ficar imaginando. Imaginando de uma forma não positiva. Se a gente está bem neutro, se a gente está bem tranquilo, se a gente está na fé que tudo é como é, as coisas são como são. Você sabe que as coisas são como são. Se você realmente se compenetra de que as coisas são como são, você pode antecipar uma coisa. Se aqui vai acontecer isto. Isto é muito importante, porque você já vai tomando suas providências. Se isto aqui vai desabar, você sai. E outras coisas você antecipa, mas nunca sabe ao certo. Então, nunca sabe ao certo, fica atento, vai se preparando. Porque tudo isso facilita muito. Tudo isso facilita muito e o medo com tudo isso é muito trabalhado. Esse medo do futuro, isto é falta de nós estarmos um pouco mais conscientes do nosso lado imortal. Então, como nós somos muito ligados àquela nossa parte perecível, nós somos muito ligados ao corpo, somos muito ligados à personalidade, somos muito ligados ao ego. Tudo isso é perecível, né? Tudo isso é passageiro, tudo isso é muito incerto também. Então aí você fica um pouco assim, não? Fica antecipando certas coisas com a imaginação. E isso precisaria evitar. Porque você, por exemplo, antecipar uma coisa, se preocupar com uma coisa, aquilo não exclui que a coisa aconteça. Imagine que energia você gastou, quanta energia você gastou de antecipar uma coisa que não vai acontecer. Então você diz, bom, amanhã eu não sei o que será de mim, não sei como será meu futuro, então eu tenho que guardar dinheiro, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Olha a energia que você está gastando, sem saber se amanhã você vai passar fome, sem saber o que vai acontecer amanhã. Então você fica antecipando coisas que não são reais, nem prováveis às vezes. E você gasta uma energia enorme com aquilo. Esse é o resultado. Agora, tem gente que tem medo da dor física. Assim, eu não tenho medo de nada, mas eu não gostaria de ter dor física. Isso me preocupa. E por que a gente tem esse medo? Se a gente vai resolvendo todos os medos e de repente permanece esse medo da dor física. Ah, mas eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo de nada disso, mas eu não queria dor física. De onde vem isso? Isto pode vir de a gente ter tido a última encarnação, na saída da última encarnação, pode ter tido uma desencarnação difícil, dolorida. E isto pode ser a origem do nosso medo da dor física nesta encarnação. Então, se você já teve algumas desencarnações incômodas e doloridas, isto é um motivo para você ter perfeita saúde, não ter outros medos nesta encarnação, mas esse você tem, porque você já experimentou e isso ficou gravado no seu átomo permanente. Mas aí, se isto insiste, você diz, olha, se eu tenho essa dor, esse medo, é porque eu já passei por isso. E se eu já passei, de repente eu não preciso mais passar. Abale os seus medos. Coloque aí argumentos. E depois, olha, se a gente fica do lado imortal, essas coisas todas se reduzem a quase nada. É que nós ficamos sempre do nosso lado perecível. Nós ficamos sempre do nosso lado
mais efêmero, mortal. Nós ficamos sempre pensando na desencarnação, nosso lado mortal. Se eu ficar pensando só no meu lado imortal, no meu lado que não perece, no meu lado que não acaba, no meu lado que é eterno, se eu me fixar aí, se eu ficar coligado com isto, toda essa outra parte vai se dissolvendo. Pode não acabar completamente, mas não nos preocupa mais. E a coisa é a gente não se preocupar, porque preocupação não resolve coisa alguma. Preocupação não evita que uma coisa aconteça. Então a força que você emprega na preocupação é um desgaste completamente inútil. Agora, medo do fracasso. O que pode levar uma pessoa a ter medo do fracasso? Se ela não sabe o que vai acontecer. Ela tem medo do fracasso pelo seu sistema de ficar afirmando a sua personalidade, afirmando o seu ego. Então, em vez de você afirmar a sua alma, em vez de você afirmar o seu espírito, você fica afirmando o seu ego, a sua personalidade. Você fica se afirmando como ser humano. E quanto mais você se afirma como ser humano, quanto menos você se afirma como espírito, mais medo de fracasso você tem. Porque o que pode fracassar, aliás, o que está destinado a fracassar para aprender é o ser humano. Então, se você está muito, mas muito mesmo, muito identificado com seu lado humano, pode esperar algum fracasso. Porque é o jeito de você aprender que não deve ficar identificado com isto. Então, o fracasso pode ser uma forma de nos curar desta identificação com aquilo que pode fracassar. Então, se você tem uma viagem de barco para fazer, você entra no barco e está lá no meio do oceano. Em vez de você estar coligado com onde você quer chegar, em vez de você estar coligado lá onde o barco quer chegar, você fica pensando no barco. Será que o barco vai afundar? Será que o barco está furado? Você deve chegar lá no porto e não ficar pensando no barco. Então isto está incluído nesse medo do fracasso. Todo e qualquer medo começa a ficar abalado, em princípio não parece que está abalado, mas o medo vai ficando minado, vai sendo minado. É quando você começa a pensar na alma, quando você começa a dialogar com seu eu superior, quando você começa a dialogar com seu espírito, ou quando você começa a dialogar, a pensar em uma hierarquia, quando você começa a se voltar para Deus, indiretamente, todos esses medos vão ficando abalados, todos esses medos vão ficando quietos e vão se dissolvendo também. Agora, se a gente consegue realmente fazer com que isto vá se dissolvendo, começa a acontecer em nós um movimento que a gente nunca percebeu, nunca sentiu. Começa a vir esse movimento, você começa a sentir que tem um ambiente lá dentro formando, tem uma presença lá dentro, entendeu? E aí você vai então se concentrando, se alinhando com uma coisa verdadeira, porque você está começando a sentir lá dentro. Mas para começar a sentir lá dentro, a sua mente, a sua consciência tem que ir encontrando os seus átomos já mais relaxados. Se os seus átomos estão todos tensos, a sua consciência não pode penetrar e ir lá para dentro e começar a sentir esta outra coisa. Agora, se os seus átomos vão ficando relaxados, aquilo não fica uma coisa dura, reta. Aquilo vai ficando cheio de buraquinhos, cheio de poros. E sua consciência vai entrando por ali, vai entrando por ali. E aí você vai, não imaginando, você vai realmente sentindo, percebendo
que existe uma coisa que está além desta crosta, que está além do seu consciente, que está além do seu ego. Você sente perfeitamente disso. E não é que você vai entrando completamente lá para dentro, você ainda não é um concentrado. Você vai percebendo isso, não? Vai percebendo isso, você está aqui fora, está atento a tudo aqui fora, mas você se deixe entrar um pouquinho. E uma parte de você já vai indo lá para dentro. Ou vai indo lá para dentro, ou naquele caso, vai indo lá para fora já, porque já estava com isso mais claro. Mas aí é preciso que a gente faça esse trabalho quando antecipa que alguma coisa preocupante vai acontecer. Então já faz esse trabalho. Você antecipou, você já previu. Então você não se preocupe, que a preocupação não vai resolver nada. Você já previu, então você já vai fazendo esse trabalho, fazendo esse trabalho. E tem gente que faz esse trabalho tão bem feito que aquilo que ele antecipou, que vai chegando, ele nem está, ele está fazendo esse trabalho. Aquilo chega e passa através dele e vai embora. Vocês acreditam nisso? Isso acontece. Então você antecipou uma coisa, você diz, bom, então vou tratar, vou trabalhar isso. Você vai se preparando, preparando. E aquilo vai chegando, aquilo vai chegando, você está aqui ocupado em outras coisas, vai vendo aquilo. Aquilo chega e passa através dele e vai embora. Isto é simbólico, mas é assim que acontece. Então a coisa vem, porque não podia deixar de vir, mas atravessa você e vai embora. Porque você não estava tenso, você não estava fechado. Você deixou passar, atravessou. É muito simples isto. Mas a gente precisaria providenciar esta nossa educação. Isto é educação. Você precisa providenciar a sua educação. Nós precisamos ser educados naquilo que necessitamos. Então quem tem medo vai se educando, fazendo tudo isso. Bem, este assunto é um assunto que parece que está por pouco, na proporção em que ele acontece, né, conosco, com a humanidade. Está por pouco porque nós temos agora uma transição planetária, que é uma purificação, e temos um novo código genético que já está nos rodeando. Aqueles que têm que receber o novo código genético, esta energia do novo código já está rodeando. De uma certa forma já está presente. E se você faz esse trabalho, você está no fundo se preparando para esse novo código. Você está se preparando para uma grande mudança. Aquilo que está em volta, aquilo que está na sua frente, aquilo que está nos outros, aquilo que está no seu destino, tudo isso está aí mesmo. Mas você se comporte de uma maneira especial com isto, que você está se preparando já para uma coisa. E você está se preparando e você começa então a perceber o novo código. E aí, se você começa a perceber o novo código já coloca tudo isto que era uma imaginação, que era uma preparação, que era uma intenção, isto vai ficando uma coisa presente, concreta. Vai ficando uma coisa real, porque você atraiu já coisas do novo código. Você já atraiu coisas desta nova essência, desta nova qualidade, não? Que não é desta terra, que não é de nenhum reino, não é do reino humano, não é do reino animal, não é do reino vegetal. Isto é uma coisa que vem do nível estelar e é completamente novo. Por isso chama-se novo código. Isto vem das estrelas, nós não conhecemos isto. Mesmo aqueles de nós que vieram de mundos estelares, que tiveram origem em mundos estelares, não se lembram, nem têm consciência disto, e vão se preparando para isto, e o novo código chega e começa a te abrir para todas essas outras coisas. Eu sei que todos têm suas coisas que tratar, todos têm suas tarefas, todos têm os seus exercícios humanos aí para fazer, todos têm os seus compromissos. Mas isto
Ninguém pode impedir de você fazer esse exercício, esse trabalho. Você pode ter aí inúmeros compromissos da sua vida atual, do seu sistema atual, da sua encarnação atual. Mas tudo isto, todo esse trabalho interno, todo esse trabalho subjetivo, ou todo esse trabalho na consciência, ninguém pode te impedir de fazer isso, nenhum compromisso. Nenhum compromisso. Mesmo se você estiver todo amarrado numa camisa de força e numa cela fechada, você pode fazer isso. Porque isso não depende de nada de fora. Depende só de você perceber e fazer esse trabalho. E isto vai realmente mudando tudo. Isto vai mudando tudo. Isto vai abalando tudo aquilo que parece cimento armado. Então, a purificação já está aí. Uns já estão sentindo, outros sabem que está aí, mas ainda não perceberam que está mais perto do que parece. Então a purificação já está aí. Purificação já está acontecendo. Purificação começa primeiro nos planos mais internos e vai descendo, descendo, descendo. Então, embora a gente não tenha nenhum sinal aqui, nós já estamos sendo purificados. E se a gente começa a fazer esse trabalho, a gente vai se sentindo ser purificado. A gente vai se sentindo aliviado. Isso já está acontecendo, só que está descendo de cima para baixo. Então, isto é uma coisa que pode ajudar. E o novo código, que também está aguardando para poder encontrar um meio de chegar na tua consciência, se você abre os braços para ele, diz: vem, novo código. Mas vem mesmo, fale com o coração. Você fica em outra, com tudo que se passa em torno.